Bom dia, pessoas! Bora para nossa live de acolhimento. Como escolher um parceiro romântico, né? Qual o papel do autoconhecimento nessa escolha? Seja bem-vinda, Gabi. A gente nessa live no clima de Dia dos Namorados. Não é mesmo? E hoje a gente vai trabalhar aí qual que é a importância, né, do autoconhecimento para a escolha dos parceiros românticos. Qual que é o objetivo dessa live, então? A dona Thaís chegando, todas no clima do Dia dos Namorados. Ai, gente. Hoje a gente vai entender, né, um pouco da importância do autoconhecimento na escolha de parceiros românticos. E eu vou compartilhar algumas ferramentas e reflexões, né, que normalmente eu uso nos processos terapêuticos com os meus pacientes, que ajudam, né, você a se conhecer melhor e fazer escolhas mais conscientes. Chegando a dona Joyce, todas no clima do Dia dos Namorados. A gente pode começar a live de hoje com definição de autoconhecimento, que tem tudo a ver, né, com conhecer a si mesmo, com saber quais são os seus valores, as suas necessidades, as coisas da sua infância que influenciam em quem você é hoje, né? Muitas vezes a gente passa pela vida, só vai vivendo as experiências e não tem momentos de autorreflexão, né, de observar a nossa história. E o autoconhecimento é toda vez que a gente para um momento, né, a rotina cotidiana tradicional e para refletir sobre as nossas qualidades, nossos padrões de relacionamento. Tamir chegou. Nossos padrões de relacionamento. Então, o processo de autoconhecimento tem a ver com, de uma forma bem simples, trazer consciência para as coisas que são mais inconscientes, que estão mais ocultas, né? É observar a nossa história. Manu, e qual que é o benefício, então, a Júlia chegando, o benefício desse autoconhecimento? A gente tem uma melhora nas relações interpessoais, porque quando eu sei o que eu quero, quando eu sei quem eu sou, fica mais fácil me comunicar com os outros. A Carlane chegando. Ai, gente, que legal que vocês vieram hoje. Então, melhora as relações interpessoais, né? O autoconhecimento, porque quanto mais conhecimento de si mesmo você tem, maior é a chance de você ter uma relação melhor com si mesma e logo você vai ter uma relação melhor com os outros. Aumento da autoestima. Manu, o que é autoestima? A autoestima é a avaliação pessoal. É a forma como você se vê, sabe? Como você se interpreta. Manu, a autoestima tem como estar sempre em alta, sempre no pico, toda row? Não. A nossa autoestima, ela vai oscilar, tá? Quando a gente tiver momentos de perda na vida, fim de relacionamento, perda de um emprego, morte de um parente, né? Momentos de perdas na vida, a nossa autoestima tende a diminuir. Momentos de conquistas na vida, coisas dando certo, fluindo bem, a autoestima sobe. É por isso que só se basear a nosso bem-estar na autoestima é muito raso. Por que é raso, Manu? Porque vai oscilar, entende? É natural oscilar. E se você é muito vidrado em sempre manter a autoestima alta, você vai tender a um egoísmo, a um egocentrismo, sabe? A querer estar sempre em alta, né? Em querer negar suas vulnerabilidades, as perdas, né? Então, não é positivo só focar na autoestima, né? O que os estudos dizem é importante focar na autocompaixão. Por quê? Porque independente do que aconteça com você, a autocompaixão vai estar lá. A autocompaixão é uma forma de se relacionar com si mesmo, enquanto a autoestima é uma avaliação pessoal, é como eu me avalio, como eu me percebo, se eu sou bem sucedido, não sou. A autocompaixão é uma forma de se relacionar com si mesmo. Então, independente se eu tô num momento de alta na vida, com sucesso, coisas acontecendo, ou se eu tô num momento de baixa na vida, com vários desafios, a autocompaixão sempre vai estar ali comigo. Por isso que ela é algo, assim, essencial. Manu, e o que é autocompaixão? Autocompaixão é uma habilidade que todos nós temos de ter uma comunicação interna mais acolhedora. Só que a gente não treina essa habilidade. E aí é por isso que parece uma coisa de outro mundo. Mariana chegou,
Karen, ai, gente, vocês gostam de tema de relacionamento, né? Botou relacionamento no rolê, elas vêm. Todas no clima. Todas no clima do Dia dos Namorados. Então, a gente falou então sobre o objetivo da live, o que é autoconhecimento e os benefícios do autoconhecimento. Então, vamos entender agora como que o autoconhecimento influencia na escolha de parceiros românticos. Quando a gente busca autoconhecimento, a gente entende quais são nossas necessidades e desejos. E isso, sim, é um filtro para quando a gente vai escolher um parceiro romântico. Certo? Então, quando eu busco o autoconhecimento, eu tenho uma maior clareza sobre as minhas necessidades e desejos. Eu reconheço meus padrões de comportamento. Então, que comportamentos que eu tenho que são funcionais, que são disfuncionais. E isso faz com que eu evite repetições de relações insatisfatórias. E aí eu quero parar um tempo aqui nessa repetição de relações insatisfatórias, né? No anúncio da live, eu falei que essa live seria muito importante para pessoas que se frustraram em relacionamentos e querem viver coisas diferentes, mas tem um pouquinho de medinho de se abrir novamente para o amor. E também é uma forma, assim, de conhecimento geral para quem já está num relacionamento, mas se você tem filhos, se você tem amigas, essa informação que você vai aprender aqui hoje, você vai se tornar esse canal de cura na vida das pessoas, porque você vai conseguir dar uma orientação. Você vai conseguir ter repertório para conversar com as pessoas sobre padrão de relacionamento. É isso que eu quero que vocês entendam, que vocês tenham essa clareza, sabe? De conseguir conversar com as pessoas sobre padrão de relacionamento. O tema principal aqui na página, né, são os traumas de infância. E a gente atualiza os nossos traumas de infância, que estão nas nossas sombras, né? Lembra que relacionamento, quando eu me apaixono, que a gente conversou nas outras lives, eu me conecto com a luz do outro. Aí, quando começa o ziriguidum lá, que a luz vai se afastando um pouquinho, eu vou começando a ver as sombras, aí que tá os traumas também. Então, não é só que o outro vai ver os meus defeitos, eu vou ver os defeitos do outro. Certos comportamentos desse outro vão ter relação com os traumas que eu vivi. E aí entra as repetições, né? Quando eu tenho uma experiência lá atrás, alguma coisa na minha sombra que eu não tô olhando, eu tenho a necessidade de trazer parceiros românticos que atualizem essa dor que eu tenho para mim poder lidar com ela. Então, por exemplo, a mulher viveu um relacionamento e o cara, tipo, era muito ciumento. Nossa, ele era super ciumento, tinha ciúme de tudo, de roupa, de lugares que ela ia, enfim. Aí ela vai e finaliza. Tipo, isso não é pra mim, não quero isso pra minha vida, eu quero viver outras coisas. Certo? Vamos supor que ela tem esse pensamento. E ela vai e troca de parceiro. Muda até a cidade, pega do outro lado da cidade. Aí muda CPF, muda CEP, mas o cara parece super acolhedor de começo, um clima legal, engraçado, nananana. Depois ela descobre. O quê? Que ele também é ciumento, igualzinho o outro, às vezes até pior do que o outro. E aí diz sobre um padrão dela. E aí, qual que é o comportamento natural que a gente vai ter? Um boy tóxico. Nossa, ele não vale nada, ele não presta, ele não sei o quê. Essa é a tendência que a gente tem, é de, tipo, colocar a sombra totalmente no outro, como se só o outro não tivesse problemas, defeitos e ele não prestasse. E recusa que parte dessa sombra desse outro tem relação comigo. Porque se eu me apaixonei por essa pessoa, se rolou uma conexão com ela, é porque o que tem nela ali também tem em mim, né? Então eu tô mantendo ali esse vínculo com essa pessoa, então eu me mantenho aliada, né, ali. Então, quando eu faço essa conexão, né, nesses padrões, então eu trago muito dessas memórias da infância, vivências da infância que eu não lidei, que estão na minha sombra. E eu vou atualizando isso nos relacionamentos. E aí eu troco de parceiro, mas eu continuo repetindo o padrão, porque eu preciso olhar para isso. Então, mulheres que sofreram traumas de infância, elas têm uma tendência a viver relacionamentos disfuncionais, exatamente porque esses relacionamentos são atualizações dessas dores que ela viveu.
A Thaís, eu nunca pensei nisso. A luz vai se afastando. Isso não é só uma visão da psicologia analítica, não, tá? Que é a psicologia do Jung. Isso é uma visão também da neurociência. A gente tem um período ali, a paixão, ela dura um período ali de 2 anos, que é a fase que o Jung chama de luz, né? Que é quando você se apaixona pra pessoa, você se conecta com a luz dela. Então, tudo que é qualidade, que são benefícios ali, né? Que são habilidades, qualidades, coisas bonitas que você admira na pessoa. E o que você admira nela, você tem em você também. Só que aí passa os 2 anos, a paixão ela deixa de ser uma emoção presente, que aí vem a construção do amor. E aí você precisa buscar ver a luz do outro, né? E a luz em si mesmo, porque já não é mais uma coisa tão natural. Porque aí começam os choques de sombra, que é o que a gente conversou na outra live sobre as projeções. Então eu vou projetar sobre o outro, né, as minhas coisas, usando os exemplos das canetas, né? E o outro vai projetar sobre mim. E aí começa a os alfinetar nas relações, né? Aquela coisa de ficar na treta ali. E aí o movimento que a gente precisa fazer é o de recuo de projeção, que eu vou pegar o que é meu, o outro pega o que é dele, e cada um vai analisar na sua própria história de vida. Entende? Por isso que o autoconhecimento é essencial, principalmente para mulheres que já sofreram traumas na infância. Ela precisa, é necessidade. Se ela quer mudar padrão de relacionamento, se ela não quer ter relacionamentos disfuncionais, ou se ela quer melhorar a qualidade da relação que ela tem, ela vai precisar desse aprofundamento, né? Então ela vai precisar fazer essa visita. Então, o autoconhecimento ajuda na identificação dos padrões. Uma coisa que a gente sempre que tem que fazer, principalmente para quem já viveu relacionamentos que foram bem dolorosos, é sempre fazer reflexão sobre os relacionamentos passados e identificar os padrões recorrentes e o que eles se relacionam na nossa história. Qual é a relação que isso tem na nossa história? Por exemplo, eu me relaciono com um parceiro romântico, o que isso tem a ver com a minha história? Será que lá atrás eu senti falta de alguém presente e eu acabei me conectando com um ciumento porque é uma pessoa que é mais presente, mais... Enfim, a gente tem que observar. Cada pessoa tem a sua história, tá? Não dá pra generalizar. Por isso que é muito importante essa busca do autoconhecimento individual, a psicoterapia, essas coisas mais... O caderno de autoconhecimento, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele é muito importante para aumento dessa consciência, sabe? Então, falamos sobre padrões, entender nossas necessidades. Quando a gente reconhece nossas necessidades e desejos, fica mais fácil, né? Eu vou entrar no tema agora das técnicas para aumentar o autoconhecimento que ajudam aí nessa escolha de parceiro. Uma das estratégias que eu já falei aqui é a autorreflexão. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer... Olha, uma coisa que eu percebo em terapia, quando eu pego casos assim na terapia, nos grupos terapêuticos e tal, que as pessoas têm muita dificuldade de autoanálise para relacionamento. Não sei, parece que dá um branco, né? Assim, dá um tipo assim, não sei, só sei que eu não sei, né? E aí a terapia e as perguntas... ajudam muito. Então, a tarefa do psicólogo não é dar respostas, né? Fazer perguntas. E aí as perguntas vão ajudando a chegar num lugar de clareza, né? De, nossa, é isso que eu quero viver. E há uma pergunta que eu sempre faço quando as pessoas vêm pra terapia querendo mudar padrão de relacionamento, eu pergunto o que ela procura em um parceiro ou em uma parceira romântica. O que você procura? E as pessoas tendem a se concentrar em aspectos externos, tipo as características físicas, talvez formação acadêmica, profissional, né? Só que essa pergunta ela é bem mais profunda do que parece. Porque a gente precisa perguntar para nós mesmos, antes de definir qual é o parceiro que a gente procura, quais são nossos valores essenciais. Os valores, eles são importantes para a tomada de decisão. O que são valores, mano? São coisas que a gente tem como muito importante e que guiam a nossa vida. Por exemplo, para mim um valor importante é a realização. Se eu não tô me sentindo realizada fazendo o negócio, não vai rolar. Eu vou fazer, posso até fazer por obrigação,
Mas não vai ser uma coisa que vai estar ali conectada com a minha personalidade. Não vou entregar o meu melhor. Porque eu tenho essa necessidade de realização. Por exemplo, para outras pessoas, a liberdade é um valor inegociável. Então, ela gosta, mesmo de estar num relacionamento romântico, ela gosta de viajar, ela gosta de ter seu momento sozinha, ela gosta de poder sair com os amigos. Ela quer ter essas interações. Outro valor inegociável, a gratidão. Então, tem pessoas que a gratidão para elas é um valor inegociável, que tem que ser grato por tudo, todos os dias, no momento, né? Todo momento. Então, a pessoa mais reclamona, mais rabugenta, já não entraria ali num padrão de relacionamento, né? Num padrão, um parceiro ideal, né, para relacionamento. Então, a gente tem que sempre questionar quais são nossos valores essenciais em qualquer tomada de decisão que a gente vai ter na vida e, inclusive, nos relacionamentos. Lembro que eu conversei nas outras lives, que a gente falou muito sobre os filmes, né, e como que a gente cria essa fantasia de que o amor simplesmente acontece, né, se você se apaixona pela pessoa e é isso, e vai dar tudo certo, não tem nada o que fazer. E não, tem todo um processo interno. Outra coisa que a gente não analisa, que faz a gente se meter em umas enrascadas, que a gente não se pergunta, é quais são os nossos limites. Tem muita gente que tolera muita coisa nos relacionamentos porque não sabe qual que é o seu limite. Não sabe qual que é o seu limiar. Não sabe quando que o outro tá tomando decisões que tá passando por cima dela. E o ruim da gente não saber qual é os nossos limites é que os outros vão passar por cima deles, a gente vai sentir raiva, a gente vai perder a nossa autenticidade, porque a gente vai se tornando não quem a gente é. A gente vai se tornando e se expressando na vida, querendo corresponder ao que o outro espera que a gente seja. Lembra do lance das projeções? E às vezes vai ter algumas tretas do tipo, nossa, quando eu te conheci, eu achei que você era assim, você era assado. E aí se você não se analisa, não se percebe, você vai tentando entrar nessa ideia do que o outro trouxe, do que seria um ser ideal, né? Você não pode se parecer com a sua mãe, você não pode se parecer com seu pai. Então, esse tipo de coisa vai gerando a gente um aprisionamento. Porque a gente vai perdendo a coragem para ser si mesmo. Eu acho que esse é o termo. E aí a gente vai tentando se adequar. Então, se você pega uma mulher que já sofreu traumas na infância e ela vem crescendo querendo se adequar para suprir as expectativas, com medo do julgamento, com medo da rejeição, porque são medos de pessoas que viveram traumas na infância. Como assim, mano, traumas de infância? Bullying, experiências de bullying, abusos de todas as espécies, violência dentro do contexto familiar ou fora. Na infância, tudo vai influenciar porque é a fase de construção da personalidade, certo? Então é importante fazer a reflexão, né? E pega o caderno de autoconhecimento e vai para essa reflexão. Quais são os meus limites? O que eu tolero, o que eu não tolero? E, mano, como que eu vou sacar qual que é meu limite, assim? Observa as experiências que você já viveu até aqui, não só em relacionamento romântico, mas em relacionamento de uma forma geral. O que as pessoas falam ou dizem a seu respeito que você se sente desconfortável, que você sente raiva. A raiva, ela é uma emoção, ela é a emoção que a gente sente quando coisas ou pessoas ultrapassam os nossos limites. Por isso que ela é reativa, por isso que ela é do impulso, que é para fazer essa coisa do outro se afastar, dele parar de invadir meu espaço. É por isso que pessoas que viveram traumas têm muita raiva reprimida. Por quê? Porque a gente sabe que socialmente tem essa ideia de que a raiva não deve ser expressada, não deve ser sentida, que é ruim sentir raiva. E aí essa pessoa cresce com muita raiva e ela vai guardando essa raiva dentro de si. E aí vem os sintomas psicossomáticos, que são os aparecimentos de adoecimento físico com causa emocional. Mas por quê? Porque tá tudo isso lá reprimido, guardado. Então é importante a gente treinar a prática de escrever sobre pensamentos e sentimentos. Eu pensando exatamente na dificuldade que é esse exercício, ó, mais chegando. Esse exercício de anotar pensamentos e sentimentos foi que eu criei o 21 dias de inteligência emocional, né? Que é um treinamento de 21 dias onde a gente tem ferramentas ali, né? De autoconhecimento, onde eu explico, tipo, tem a atividade pronta ali de autoconhecimento, é só preencher. E esse treinamento de 21 dias, ele entra dentro dos tratamentos de trauma, né? Eu dou acesso aos meus pacientes que entram para fazer o tratamento de trauma a esses 21 dias,
Tanto quem entrar no grupo terapêutico de agosto, né, quem entrar em processo terapêutico a partir de agora, vai ter acesso aos 21 dias, porque ele é um treinamento essencial para treinar habilidades de inteligência emocional. Porque a gente está acostumado a viver no automático, né? E não a refletir sobre as coisas. Outra coisa também que a gente tem que fazer é descrever uma experiência positiva em relacionamentos passados. Porque tem coisas que a gente viveu, lembra daqui na paixão rolou a conexão com a luz? Tem coisas que a gente vive na fase da paixão ali, que são muito marcantes e importantes, e às vezes a gente quer repetir isso em outro relacionamento. A gente gosta de viver relacionamentos assim, sei lá. Então, no meu relacionamento anterior tinha muito ciúme, vamos supor. Mas a gente viajava muito e viajar é uma coisa importante pra mim. Então, eu quero manter isso, de poder fazer viagens com a pessoa. Entende? Não é porque o relacionamento teve comportamentos que foram disfuncionais que eu vou descartar tudo que eu vivi no relacionamento, como tudo foi uma grande porcaria. Isso revela também uma falta de autoconhecimento e uma falta de maturidade emocional. Quando eu sempre responsabilizo só o outro pelos problemas da relação e quando eu finalizo uma relação e descarto tudo. Acho que nada ali prestou. Porque se nada ali prestou, tem alguma coisa estranha. Porque você se conectou com aquilo, você se apaixonou por aquilo. Aquilo rolou uma coisa legal. Tinha um aspecto positivo ali. Tinha alguma coisa que te conectava àquilo. Outra reflexão importante é quais são seus medos em um relacionamento. Quando você pensa em viver novamente um relacionamento, ou você estando inserida agora no seu relacionamento, pensa, quais são os meus medos? Às vezes é o medo da solidão, que faz a gente ficar num relacionamento que é disfuncional. Às vezes é o próprio medo da rejeição. E se eu sair daqui e ninguém me quiser mais? E se eu sair, entende? Então tem que observar quais são esses medos. Ai, mano, mas o que vai adiantar eu saber qual é meu medo? Sempre, sempre, sempre saber o que impacta a gente é muito melhor do que só ir vivendo a vida no automático. Porque quanto mais no automático a gente vive, mais cagada a gente faz. É óbvio, assim, é certeza, sério. Falo isso por experiência própria e por todas as histórias que eu acompanho semanalmente, diariamente, seja nos grupos, seja nos atendimentos. E outra reflexão que a gente normalmente não faz é como eu defino um relacionamento saudável. Porque o que é um relacionamento saudável pra mim? É um relacionamento que tem diálogo? É um relacionamento que tem esses valores essenciais, como a liberdade, a responsabilidade? Qual que é o meu? E aí, e às vezes a gente vai colocar ideias, é por isso que eu gosto muito de escrever, porque quando a gente tá escrevendo ali, tipo, o meu ideal, o que eu compreendo por relacionamento saudável, é isso e aquilo outro, e aí na hora que você tá escrevendo e você escreve uma coisa que não faz sentido, aí você fala, caraca, isso aqui é uma crença, nossa, caraca, isso aqui é um medo, não, isso aqui não tem como ser um relacionamento saudável. E aí a gente começa a se perceber. E é por isso que o autoconhecimento, ele não é só um processo gostoso, né? Ai, que delícia. Não é só gostoso. A gente entra em lugares nebulosos, assim, né? Principalmente para quem teve situações muito emblemáticas na infância. Porque você voltar nessa infância... Só que assim, eu gosto de uma frase que diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. E eu acho que isso faz muito sentido. A infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Porque muitas das coisas que a gente tá vivendo hoje tem relação com a nossa infância, com a forma como a gente aprendeu a construir afeto, como a gente recebeu amor, a intensidade do amor que a gente recebeu, se a gente conseguiu desenvolver um apego seguro ou inseguro. E isso vai repercutir na nossa visão do mundo, na nossa visão das coisas. Outra coisa também que eu percebo é que a gente tende a ignorar a importância dos feedbacks honestos de amigos e familiares sobre as nossas relações. Tem muita mulher que quando entra num relacionamento que ele tende a ser disfuncional, sempre tem uma amiga próxima que dá um sinal, tipo, olha amiga, eu não sei...
não sei se é isso, eu acho um clima estranho, não sei se tá legal, será que é isso mesmo que você tem que viver? Olha os detalhes e esse não escutar as pessoas de importância, óbvio que a gente não tem que ouvir todo mundo, mas as pessoas mais próximas e importantes, os melhores amigos, os familiares mais próximos, é importante pra gente ir construindo aí uma consciência da realidade, porque quando a gente tá apaixonado, a gente fica meio assim, né? Meio fora, é como se fosse uma demência temporária, como chamam os neurocientistas, né? É como se fosse uma demência temporária. Então, a fala do outro é muito importante também pra gente observando esse padrão de relacionamento. Então, qual que é o papel do autoconhecimento? Com o autoconhecimento, eu crio filtros do que eu quero viver, do que eu não quero mais viver, e aí eu consigo escolher esse parceiro romântico com mais facilidade. Eu fiz uma sessão essa semana de reconhecimento de padrão de relacionamento e mudança, né, de padrão de relacionamento. E aí tem uma atividade de autoconhecimento que eu realizo junto com o paciente e ele pode levar para casa também para ficar como registro, né? E tem essas perguntas aqui que eu acabei de fazer para vocês, é as perguntas que a gente faz em sessão, né? E vai aprofundando. E o paciente entrou na sessão completamente perdido, tipo, eu não sei mais o que eu quero viver. Tipo, eu sei o que eu não quero viver no relacionamento, mas o que eu quero viver tá meio nebuloso, né? E aí, depois dessas respostas, ele respondendo essas perguntas, tipo, deu uma clareza. Ele falou assim, Manu, foi uma das melhores sessões da vida, assim. Porque agora eu sei o que eu quero. Agora eu sei o que eu quero viver, o que eu tô buscando no relacionamento. Agora eu sei quais são os meus valores negociáveis dentro de uma relação. E isso me deixa mais seguro para dizer sim ou não para as pessoas. Ou para saber lidar com o sim ou não que as pessoas me dão também. Porque muitas vezes a gente guia a nossa tomada de decisão para relacionamentos baseados no medo da rejeição. Então eu tenho medo de ser rejeitado, então o que vier é lucro. Né? Tô sendo aceito, tô sendo amado. Tem mulher que convive muitos anos com um parceiro excessivamente romântico porque ela sente que aquilo é demonstração de amor. Ela entende que aquilo é demonstração de amor, que ela precisa desse amor, que é melhor isso do que a rejeição, e ela fica ali, né? Vamos ver aqui o que Deixa eu beber água. E aí eu leio o que a Karina falou. Minha irmã teve uma vivência bem sofrida com nosso pai e hoje ela tem raiva de homens. Só se relaciona sexualmente, mas evita relacionamentos. Então, eu achei incrível. Obrigada por compartilhar que a gente consegue fazer uma análise legal. Então, ela teve toda a experiência com o masculino. A primeira experiência nossa com o masculino é com a figura do pai ou do cuidador, né? Pode ser que a pessoa não teve um pai presente, mas ela teve alguma figura masculina que foi cuidadora. Então, a relação com o masculino é sempre influenciada. Então, quando uma pessoa chega com problemas com o feminino dela, pode ter relação com a figura da mãe ali ao longo da história. Manu, como assim? Problemas psicossomáticos ligados a órgãos femininos. Tem relação com o feminino. Vai olhar ali relação com a mãe. Desafios no relacionamento e na sexualidade pode ter também relação com o pai. E ela trouxe aqui. Então, a primeira relação dela com o masculino foi muito dolorosa. Então, ela aprendeu que a figura masculina dá até pra você ter algum prazer, né? Algum prazer sexual ali, dá pra você ter algum prazer. Mas aprofundamento emocional, não. É arriscado demais. Porque aprofundamento emocional dói. Porque eu vou estar vulnerável diante desse homem. A partir do momento que eu me apaixono e que eu escolho viver um relacionamento com ele, eu vou estar vulnerável diante dele. Então, vulnerabilidade, não. Então, ela se protege. É uma estratégia que ela encontrou para se proteger. Manu, é funcional ou disfuncional? Isso vai depender da história de vida dela, se ela tem o interesse. Se ela vive essas experiências e isso gera sofrimento para ela, tipo, não, eu tô sofrendo porque eu queria sim conseguir viver um relacionamento profundo, viver coisas de casal e eu não consigo me permitir essa experiência. Aí sim a gente precisa olhar para isso e talvez investir num processo terapêutico. Mas se isso não gera um sofrimento para ela, se ela acha que tá ok, isso não é a gente que vai dizer que não tá, entende? E aí, de novo, a raiva, né? Então, como ela tem raiva de homem, ela vai limitar essa relação com esse cara. Porque ela entende que homens, pra se entregar emocionalmente, eles vão fazer mal pra ela. Vão machucar ela, né?
Então, vamos aplicar, então, como que a gente aplica o autoconhecimento na escolha de parceiros românticos. Definição de valores e necessidades. Manu, eu quero me abrir para um relacionamento ainda esse ano. Então, foca aí em saber quais são os seus valores e suas necessidades. Manu, tô meio perdida nisso. Agenda uma sessão de orientação. Lá na minha bio tem o WhatsApp da Gabi, a minha assistente. Você manda mensagem pra ela e fala: Gabi, eu quero fazer uma sessão de orientação com a Manu sobre padrões de relacionamento. E aí ela vai te passar as orientações de como funciona, tá bom? E aí eu te ajudo nesse processo. No meu treinamento 21 dias de inteligência emocional, a gente tem uma atividade sobre valores pessoais. Como descobrir seus valores pessoais? Porque saber nossos valores pessoais é essencial para inteligência emocional, tomada de decisão e também para a prática de autocompaixão. Então, você tem que saber pelo menos quais são os seus 3 valores inegociáveis. O meu, por exemplo, é a realização, uns assim, parece bobo. Eu achava também, nossa, quando eu vi que, tipo, realização era um valor, tipo, inegociável para mim, eu falei, cara, nossa, um negócio tão bobinho, um negócio tão sem graça. Como assim, realização? Parece uma coisa tão... Aí vem o crítico, né? Vem o crítico. Nossa, parece uma coisa tão egocêntrica, egóica. Mas não. Eu me sinto bem quando eu me sinto realizada fazendo as coisas. Se eu não tô me sentindo realizada, se eu tô... E isso pode ter relação com talvez ao longo da minha história eu ter feito muita coisa por obrigação. E não ter encontrado satisfação nas coisas e talvez ter me sujeitado muito tempo a fazer as coisas por obrigação. E aí, quando eu descobri que eu podia fazer as coisas e me sentir realizada enquanto eu fazia, eu acho que é até por isso, porque assim, às vezes as pessoas se comparam muito comigo, assim, no sentido de falar, nossa, Manu, mas você escolheu uma profissão que você gosta, você faz coisas que você gosta, como que você faz isso? É porque meu valor é a realização. Então, tudo que eu vou fazer, eu me baseio nisso. Eu vou me sentir realizada fazendo isso? Ah, não vou me sentir, então não vou fazer, então não tá alinhado. Às vezes eu erro por falta de autenticidade. Às vezes eu erro por querer cumprir com as expectativas das pessoas, ou por ouvir o falatório. Acontece, você não vai ser uma pessoa perfeita, imaculada, que nunca vai errar. Você vai errar às vezes. Mas quando você sabe pra onde voltar, fica muito mais fácil. Então, tá, tô fazendo isso aqui, caraca, foi pra, sei lá, agradar fulano, foi pra, sei lá, porque falaram que era importante e fui fazer, agora não tô curtindo, tudo bem, então volta. O que você estaria curtindo nesse momento de fazer? E volta. Eu já acompanhei processos terapêuticos de pessoas que começaram uma graduação numa área que não se identificaram, seguiram a formação, começaram a trabalhar na área e quando estava no mercado de trabalho, que veio o adoecimento, por não se identificar com aquele cenário. E aí o processo terapêutico foi de reconectar com o desejo da pessoa, para ela voltar, né, para as paixões esquecidas. E aí isso envolve fazer talvez uma nova faculdade ou uma nova pós-graduação. Deixa eu ver aqui. Ok. Estabelecimento de limites. Então, tenham clareza dos limites de vocês, o que é inegociável para vocês. É muito importante a gente ter clareza de limite. Muito importante. Porque, assim, se apaixonar pelas pessoas é legal, sentir a intensidade da paixão é muito legal, só que a gente não pode se basear só nisso. A gente não pode se basear só nessa emoção pra decidir se vai viver um relacionamento ou não. Porque às vezes você vai gostar muito da pessoa, mas as condições do relacionamento que você vai viver com ela, às vezes são condições que não vale a pena você insistir naquilo, sabe? Então, por isso que é muito importante a gente ter clareza de limite. E é importante ter clareza de limite até pro processo de finalizar uma relação que não faz parte do teu ciclo. Porque se você não respeita esse limite, você vai ficar insistindo tanto, que vocês acabam se machucando. Então é muito importante essa clareza de limites. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem atenta, que é o reconhecimento de sinais de alerta. Como assim, Manu? Existem alguns sinais de alerta de que o relacionamento ele vai ser disfuncional. Então, o ciúme, o controle das roupas, com ciúme excessivo, claro. O controle do que você vai vestir, para onde você vai, as pessoas se relacionam. Reduzir, como é que fala? A sua interação social.
o contato que você tem, né? E aí o problema é a autoanulação, porque a gente vai querendo agradar o outro e vai se autoanulando e vai se esquecendo de quem a gente é. Então a gente vai identificando quais são os comportamentos e padrões negativos em potenciais dos parceiros. Então eu não vou olhar só para minha paixão, não é só pelo que eu sinto, mas é os comportamentos, como eu me sinto. E é óbvio que isso não vai ser no primeiro date que você vai sacar tudo. Vai ser nos primeiros 3 meses ali que você vai começando a pegar alguma coisinha. Você vai começando a observar. Algumas pessoas se frustram muito nos relacionamentos porque elas já se jogam de paraquedas de cara, na verdade se jogam de cara com a mochila nas costas que elas nem sabem se é um paraquedas. E aí sai batendo em árvore e até cai de cara no chão, né? E até sobrevive, mas muito machucado. E aí tem muito machucado ali pra cuidar, pra cicatrizar. Então, por isso que é muito importante a gente ir com essa cautela pras relações. E o que faz a gente ir sem cautela são os medos, esses medos mais infantis, né? O medo do julgamento, o medo da rejeição. E tinha uma outra coisa. E a carência. Cara, a carência faz estrago. Porque se você é uma pessoa muito carente e você não tem consciência da sua carência, cara, você vai tomar decisões complicadas na vida, né? Porque você não vai saber equilibrar o dar e o receber. Porque a pessoa carente, ela vai atrás, então ela quer receber, mas ela vai dar muito, porque ela entende que para ela receber, ela tem que dar muita atenção, ela tem que ceder, tem que estar sempre disponível. E ela vai esquecendo disso, sabe? Então é bem importante olhar para isso. Vão colocando aí nos comentários já os insights que ficaram da live de hoje, dúvidas que a gente já tá para finalizar. Passei por isso e tô num processo de me lembrar quem sou ou descobrir. Me anulei tanto que nem me reconheço mais. A gente passa por períodos assim, sabe? Às vezes isso acontece, eu atendo muito casos de burnout, né? Que é a depressão associada ao excesso de trabalho. E as mulheres que viveram traumas na infância, elas podem se relacionar com parceiros disfuncionais, ou elas podem construir relações disfuncionais com o trabalho. Entende? E às vezes a autoanulação vem na relação com o trabalho. Eu tive muito isso. Então, eu já me anulei muito em relação com o trabalho. Tipo, de focar muito em trabalho, em projeto e não sei o quê. E ir me perdendo no meio do caminho. E isso é muito triste. Então, eu sei qual é essa sensação que você tem. Porque eu já senti isso, né? Nesse contexto. Mas eu acho que uma coisa muito positiva da sua história de vida, o bom de conhecer minhas seguidoras é que eu consigo dar uns pitacos mais profundos. É que você tá na fase da maternidade, né? Você tá grávida. E toda mulher, tá? Na maternidade, ela tá num processo de renascimento. Porque ela não é mais a mesma mulher, né? Ela tá se descobrindo uma nova pessoa. E conforme a criança nasce... A Júlia, eu conheci essa Manu, tá vendo? Ela é real, ela existiu. Ó, a Manu melhorou muito, gente, tá? Ela é realmente curada. Sim, eu já fui muito pior. Muito ranzinza, muito... Enfim, muito viciada em trabalho. E aí, nesse processo de maternidade, você vai se descobrindo quem você é também, porque agora você não vive mais pra si, né? Agora você vive pra uma outra pessoa. Eu assisti uma live recentemente de um psicanalista, um doutor em psicanálise. E ele tava falando que a importância da gente preparar a gente para receber um filho, porque ele fala que o nosso corpo é como se fosse uma casa, né? O corpo feminino, ele é uma casa. E ninguém gosta de receber visitas com a casa bagunçada. Então, o processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, cura emocional, a partir da gravidez, ele se torna essencial, porque o que você cura em você vai transbordar para esse outro ser também. Porque os comportamentos disfuncionais que você tiver, o seu filho vai imitar de você, né? Os padrões de comportamento que você tem,
Você vai ensinar, porque a criança ela aprende por modelagem, ela vai observar o que você faz, o que você fala e ela vai fazer, né? Então, quanto menos conhecimento, muito menos consciência você tem disso, mais você impacta. Lembro que nos stories de ontem, ou de antes de ontem, a gente conversou sobre isso, né? Sobre como a gente pode vomitar, né? Jogar os nossos traumas em cima dos filhos. A gente conversou isso nos stories esses dias, né? Foi bem legal. Então, Karina, enquanto houver vida, há chance de redescobertas e reconexão com si mesma, tá? E a maternidade vai ser um ótimo atalho, sabe? Um caminho do meio para te ajudar a chegar lá. Não tô dizendo que você não vai errar, óbvio que você vai errar ao longo da maternidade e faz parte do processo, porque a função do pai e da mãe é suprir algumas necessidades, mas eles não vão suprir todas. Né? É que nem tem um psicanalista também, o Winnicott, que ele fala que uma mãe boa é uma mãe suficientemente boa. Ela nunca vai ser uma mãe 100%, ela não vai entregar tudo, né? Ela não consegue, até porque ela não consegue, né? Mas eu só queria dizer que a maternidade vai ser um atalho para você nesse processo de reconexão com si mesmo. A Júlia, ela tem conteúdo realmente para passar. Ah, eu era ranzinza. Manu autêntica. Certo. E é bom que não entregue tudo, exatamente, Ju. Exatamente, porque senão essa mãe, ela vive a serviço do filho, né? E, ai, gente, a gente pode fazer um bate-papo só sobre maternidade, ia ser incrível, né? Mas é isso, então a gente finaliza agora a nossa live de o papel do autoconhecimento na escolha de parceiros românticos. Vocês já sabem, então, a importância agora do autoconhecimento nessa escolha. Que perguntas essenciais vocês têm que fazer. Quem já faz terapia comigo, joga na mesa, a Manu me ajuda com isso e a gente começa a fazer atividades relacionadas a isso. Quem não faz ainda e quer fazer, vai lá na bio e fala com a Gabi e agenda. E também verá novidades aí. Tô preparando um grupo terapêutico para agosto. Potente, com um acompanhamento um pouco maior, vai ser bem legal. Tô muito esperançosa com ele, tá bom? Então é isso, beijos e até terça-feira que vem. Ainda não sei o tema da live que vem. Vocês têm alguma ideia? Tô aqui pensando ainda. Qualquer coisa eu abro uma caixinha, né? Mais tarde, nos stories, pra gente pensar num tema pra live da semana que vem. O que vocês acham? Adoro quando a Júlia faz isso. Resiliência. Mas acho que já tem live de resiliência, viu? Salva. Amor próprio é um tema legal. Muito legal. Gostei. Gostei dessa sugestão da Mai, hein? Acho que a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente pode fazer isso. Eu acho que o resgate do amor por si mesmo no processo de superar traumas, eu acho que vai ser um tema forte. Resiliência é um tema que eu gosto muito também. E ele que a resiliência ela é uma habilidade que tem que ser muito treinada para quem sofreu traumas, porque a gente desenvolve uma baixa tolerância à frustração, né? Porque a gente já se frustrou muito na infância. Então, a gente cresce com a baixa tolerância à frustração. Então, a resiliência é uma coisa que a gente precisa treinar na vida adulta. E pois estude profundamente, Ju, e vai, inclusive, como é que fala? Pra neurociência e tal, e quando você tiver com muito repertório, assim, ou com um repertório essencial, e falar, Manu, tô pronta, a gente pode até fazer uma live junta sobre resiliência. Certo? Então, é isso. Beijos e até semana que vem, tá?